Considerada como árvore da sabedoria, a macieira dos frutos de ouro parecia viver em terras bem distantes. Hércules, preparando-se para assumir tarefas mais amplas, parte em busca das famosas maçãs de ouro, disponíveis aos que persistem. Este trabalho fala por si mesmo. Representa o momento da nossa evolução em que tentamos ficar aptos a sentir a presença do eu interno da alma. A aprender a perceber, coordenando os corpos físico, emocional e mental entre si. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um programa Trechos de Conhecimento. Hoje estudaremos o terceiro trabalho de Hércules, colhendo as maçãs de ouro. Assim como nos programas anteriores, trazemos uma pequena síntese deste trabalho. O processo é fazer com que a alma e os corpos se relacionem harmoniosamente. Já a tarefa principal é compreender os dois aspectos que existem dentro de si e deixar o imortal revelar-se e ampliar-se. A realização é alcançar a capacidade de perceber. E, por fim, a chave para a realização é coordenar os corpos entre si. Iniciaremos nossa leitura na página 51. Vamos lá? Falava-se naqueles tempos da existência de uma árvore preciosa e ambicionada, que dava maçãs de ouro, mas ninguém conhecia o caminho que levava até ela. Hércules, sempre observado pelo ser que preside e pelo seu próprio instrutor, preparava-se para assumir tarefas cada vez mais amplas. Assim é que ele parte em busca das famosas maçãs de ouro, disponíveis apenas aos verdadeiros buscadores, aos que persistem. Tida como a árvore da sabedoria, a macieira de frutos de ouro parecia viver em terras bem distantes. Muitos a desejavam, querendo seus frutos. Compreendendo que devia ir buscá-los, Hércules pede ao seu instrutor que lhe indique o caminho. Este, entretanto, lhe diz que cabia a ele mesmo, Hércules, encontrá-lo, pois não era possível ensinar a ninguém tal rumo. Apenas algumas indicações gerais podiam ser dadas, devendo o herói empreender o esforço próprio para tanto. Outro ponto que Hércules depreende da conversa interna com seu instrutor é que pessoa alguma podia fazer isso no lugar de outra. A lição era de que podemos ser ajudados, mas não substituídos. Quanto à árvore a ser encontrada, sabia-se que 3 virgens a protegiam e que tais virgens, por sua vez, eram guardadas por um dragão. Vê-se, pois, que essa busca não era tarefa tão fácil. Sem querer interferir, o instrutor sugere ao herói que tome cuidado para não se desgastar durante o novo trabalho e adverte-o de que forças contrárias, superiores às de Hércules, poderiam interferir em seu caminho. Hércules é também lembrado pelo instrutor de que há enigmas na vida ainda incompreensíveis para ele. Era preciso então ter calma consigo mesmo durante essa busca. Finalmente, o herói é avisado de que se depararia com 5 grandes testes, que, vencidos, implicariam maior aperfeiçoamento seu na tarefa que se dispusera a empreender. Confiante, Hércules parte em busca da árvore e das maçãs. Primeiro, vai em direção ao norte, viajando por toda a região, mas nada encontrando. Ninguém sabe informá-lo a respeito do objeto de sua procura, pois poucos são os que se dedicam seriamente a isso. Assim sendo, o herói vaga por muito tempo, sem maiores resultados. O instrutor, sempre atento, percebe que Hércules precisa de ajuda e envia-lhe um emissário. O herói, porém, não se dá conta dessa ajuda e não identifica a proveniência das mensagens que lhe são transmitidas. O emissário nada pode fazer. Hércules está ofuscado por impressões de caráter externo que vai recebendo pelo caminho. Esse é seu primeiro teste durante a busca das maçãs de ouro. Como já era esperado, ele não passa na prova,
uma vez que não reconhece a inspiração que lhe vem de um nível mais elevado. Decide rumar então para o sul e prossegue na busca. Segue agora seu próprio instinto e conta com a sorte, procurando a árvore com base em sua aparência física. Nada encontra. Onde estou falhando? Pergunta ele a si mesmo. A ilusão das formas físicas tenta o tempo todo. Tanto assim que uma serpente sempre lhe aparece, como símbolo dessa ilusão. Enquanto busca a forma física da árvore das maçãs, Hércules não teme essa serpente e acha até natural. Vai convivendo com ela e, assim, o resultado desta prova mantém-se indefinido. Faltam ainda 3 outros testes antes que a tarefa termine. Os homens que não assumem totalmente o trabalho evolutivo vivem com essa serpente a seu lado sem querer percebê-la, mantendo com ela uma convivência pacífica. Estando de certo modo nessa situação, Hércules parte para o oeste, sempre em busca da árvore, e lá encontra o terceiro dos 5 testes. Eu sou seu instrutor, diz-lhe um homem que aparece diante dele. Sou o portador da verdade e de todos os outros ensinamentos que não os meus são falsos. Afirma-lhe aquela figura incomum. Acreditando no que ouve, Hércules permanece com esse suposto instrutor, pelo qual se toma de afeto. Aceita todas as suas ideias, sugestões e ensinamentos. Porém, sem perceber, vai se tornando mais e mais fraco. O falso novo guia, de aparência sedutora e de palavreado envolvente, certo dia aprisiona-o em uma espécie de altar, a fim de que Hércules, embora preso, se sinta endeusado. Iludido como estava, o herói gosta, a princípio, dessa nova situação. Durante 1 ano, Hércules permanece fechado nessa espécie de redoma. Com o passar do tempo, porém, ele experimenta um enfraquecimento progressivo em seus corpos. Só então é que as antigas palavras do emissário enviado por seu instrutor interno, emissário este que ele não havia reconhecido, lhe voltam à mente. A verdade está dentro de você, amado Hércules. Quando pronunciadas, essas palavras trazem consigo, de modo sobrenatural, a certeza de que o poder e a luz são acessíveis a qualquer homem por direito de nascença. Estimulado pela recordação de verdades que há tanto tempo ouvira, Hércules liberta-se das amarras com as quais o falso instrutor o prendera ao altar. Rompendo a redoma que lhe fora tão cômoda por 1 ano inteiro, decide prosseguir sua busca há tanto esquecida. Dirige-se para longe, levando consigo a profunda experiência daquela prisão. Pondo-se a caminho, tem de repente seus passos interrompidos por um grito de profunda tristeza. Sua atenção é desviada para um bando de abutres que sobrevoam uma grande pedra. Hércules permanece alerta. Outro grito lancinante chega-lhe aos ouvidos. Sem hesitar, ele toma a direção de onde viera o apelo. À medida que se aproxima do local, percebe que precisa chegar logo, que urge encontrar aquele que grita. Com isso, o herói esquece a busca da árvore e das maçãs, indo ao encontro do necessitado. Trata-se de Prometeu, que, acorrentado à pedra dos abutres, sofre dores terríveis. As aves bicam-lhe continuamente o fígado, matando-o a sangue frio. Hércules chega bem perto e rompe as correntes que prendem a vítima. Movido por miraculosa energia, expulsa os abutres dali e começa, amorosamente, a cuidar das feridas do agonizante. Só depois Hércules retoma o seu caminho. A voz do instrutor interno volta a manifestar-se em sua consciência, dizendo-lhe que o 4º e penúltimo teste havia passado e que ele se saíra bem. Você deteve-se para ajudar Prometeu, mas isso não o retardou, pelo contrário, fez com que progredisse. Hércules vê então que está aprendendo a servir. O guerreiro prossegue depois em sua busca da árvore das maçãs de ouro,
mas não as encontra. Cansado, dá ouvidos a um peregrino que passa por ali. A árvore está naquela montanha, diz o velho homem, que não inspira muito crédito, uma vez que aponta para longe, como se a árvore existisse apenas em sonhos. Na esperança de encontrá-la, de ver de perto as virgens guardiãs e de vencer o anunciado dragão, o herói ruma decididamente para o lugar apontado. Lá, o que Hércules encontra é Atlas, gigante que carrega o peso do mundo sobre os próprios ombros. Cambaleante, ele porta marcas de sofrimento. Curvado pela dor, que não consegue mais suportar, pede ajuda a Hércules. Uma vez mais o herói esquece-se da árvore sagrada e das maçãs de ouro e lança-se em socorro de Atlas. Sentindo a dor do gigante, remove-lhe o mundo dos ombros, colocando-o sobre os seus. Fato misterioso ocorre então. O mundo, agora sobre as costas de Hércules, torna-se leve como por encanto e os dois vêm-se livres. Sem o peso, o herói volta-se para o gigante, que também libertado, lhe estende as mãos sem dizer palavra. Para surpresa de Hércules, as mãos do gigante continham as maçãs de ouro por tanto tempo procuradas. Assim termina a busca das maçãs, sem que, na verdade, a árvore existisse no plano físico. Do mesmo modo, logo a seguir, aparecem as virgens, sem que o herói se tenha dado ao trabalho de procurá-las. O serviço altruísta foi o caminho que te trouxe até nós, afirmam elas. Leva as maçãs e não te preocupes com mais nada, dizem-lhe numa só voz. Essa mensagem é tão forte que provoca no herói uma metamorfose. Agora ele está disposto a entregar as maçãs tão cobiçadas a quem quer que esteja sinceramente procurando. E é com essa nova disposição que retorna, levando-as consigo. E nesse terceiro trabalho, Hércules é aprovado por aqueles que o guiam internamente. Essa história fala por si mesma. Representa ela o momento da nossa evolução em que tentamos ficar aptos a sentir a presença do eu interno, da alma. Nessa fase, acreditamos na alma, assumimos a responsabilidade da própria evolução, mas ainda não experimentamos o reino supra-humano. Estamos, portanto, entregues a uma crença e não à realidade da existência da alma. Quando se vivencia a verdade daquilo que se buscou por tanto tempo, caem as crenças. A partir de então, sabe-se. No estágio da crença, a alma é uma presença um tanto vaga, percebida por meio de algumas circunstâncias, de pequenos fatos, nos quais reconhecemos ser guiados por algo interno, por uma inteligência impessoal. Nesse estágio, como nossos canais de compreensão não estão suficientemente desobstruídos, essa presença pode estar agindo, pensando, falando, não sendo, porém totalmente percebida. Neste trabalho, conforme se viu, Hércules passa por 5 testes diferentes, típicos da etapa em que a alma e os corpos do indivíduo fazem a tentativa de coordenarem-se entre si. No primeiro teste, ele não reconhece a presença e a mensagem do verdadeiro emissário do instrutor interno, que, em nossa vida, pode manifestar-se por intermédio de qualquer outro ser que nos diga algo que o nosso próprio eu superior nos diria. Na maioria das vezes, porém, não lhe damos importância e deixamos que a oportunidade passe despercebida. O segundo teste diz respeito à ilusão do plano físico, pois Hércules continua procurando a árvore da sabedoria como se ela fosse uma planta palpável. Insiste ele nessa busca externa por muito tempo, e a procura da sabedoria e do conhecimento fora de si atrai o encontro com um falso instrutor, que o engana, expressando-se de forma convincente e impressionante, e dizendo-se depositário da verdade. Alertado pela própria desvitalização, que se torna um fato concreto, e pela memória das palavras que há muito tempo ouvira do emissário de seu instrutor interno, Hércules consegue despertar daquela espécie de anuviamento e liberta-se do impostor. Já o terceiro teste indica que procurar a verdade no plano externo
não traz resultado positivo para os que chegaram à etapa de buscarem-na dentro de si. Enquanto o homem vive em profunda ignorância, antes de despertar para assumir conscientemente sua evolução, não percebe que o eu interior, aqui representado por Prometeu, está prisioneiro das próprias ações passadas e do karma gerado pelo ego humano na vida material. É quando chega o momento de voltar-se para o interior que essa imagem do próprio ser prisioneiro é mostrada, a fim de que o indivíduo, consciente e voluntariamente, comece o trabalho de libertar-se de si mesmo, de seus aspectos humanos e limitados. Diante de Prometeu acorrentado, Hércules esquece os próprios planos e a busca da árvore sagrada, ocupando-se daquele que parece estar no final da vida. Trata dele, esquecido de si próprio, e assim se deixa imbuir da energia do serviço altruísta. Prossegue, porém, sua caminhada ainda pelas vias externas, como é natural, à procura da árvore das maçãs de ouro. É chegado então o último dos 5 testes. Após encontrar em Prometeu o reflexo do próprio eu superior, Hércules depara-se com um aspecto seu ainda mais amplo. A parte de seu ser que em algum nível de consciência já assume a responsabilidade não só pela própria evolução, mas que compreende também a coparticipação nos acontecimentos do mundo. Por isso, Atlas, gigantesco aspecto de Hércules, carrega o mundo nas costas. O sinal que o herói dá a respeito de sua adesão ao serviço planetário é retirar o mundo dos ombros de Atlas, colocando-o sobre os seus. Diante da dor do gigante, esquece-se completamente da busca da árvore e do seu próprio progresso. Passa pela experiência de receber as maçãs de ouro das mãos daquele a quem ajudou de modo altruísta, sem pensar um momento sequer em si mesmo. No decorrer dessas ações, pôs em prática o que aprendeu até então em teoria, ou seja, a coordenação dos corpos da personalidade com a própria alma. O autoesquecimento, que leva a energia correta no ato de servir ao outro, elimina a possibilidade de desencorajamento em qualquer tipo de crise. Faz com que as decepções não nos toquem mais e com que não tenhamos pressa. O desencorajamento, as decepções e a pressa, eis 3 obstáculos à coordenação dos corpos da personalidade com a alma. Se o homem age desinteressadamente, sem visar resultados para si, esse processo dá-se natural e gradualmente, sem preocupações, ansiedades nem conflitos. Imperceptivelmente, a ligação entre os corpos da personalidade vai se fortalecendo e, por meio de uma ação interna, da qual o eu pessoal não tem consciência, a ligação da alma se forma. Uma paz até então desconhecida vai se instalando no ser, que não mais se preocupa tanto consigo mesmo e com os prêmios por sua busca espiritual. Tudo passa a acontecer com simplicidade e o indivíduo percebe que ele é obra de um grande arquiteto universal. Daí por diante, emerge um estado de louvor espontâneo, interno e secreto, louvor que se torna um alimento dos seus dias de vida sobre a terra. Queridos amigos, hoje ficamos por aqui. Não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo. No próximo programa estudaremos o 4º trabalho de Hércules, a captura da corça. Até lá!